Olá, meu povo! Quanto tempo que eu não venho aqui? Já tava com saudade. Tô tentando fazer um vídeo pro YouTube gravando com esse celular na horizontal, mas eu tô tendo dificuldade, inclusive com a iluminação aqui. Vocês veem que está fazendo uma sombra no meu rosto. Mas enfim, ou era isso ou era não gravar, então eu vou gravar desse jeito e depois eu prometo que eu me organizo melhor para conseguir fazer os vídeos com um pouquinho mais de qualidade. Eu tava triste porque eu não tinha comentado o pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro ontem, mas depois eu achei que foi bom, porque eu tive a oportunidade de ver a reação das pessoas nas redes sociais. Eu achei muito curioso perceber que para alguns setores, né, tiveram alguns setores que festejaram muito o tom adotado pelo presidente Jair Bolsonaro, e isso me faz pensar como a gente está se contentando com pouco, né? Porque embora o discurso tenha adotado um tom menos negacionista que os discursos anteriores, que ele falava da gripezinha e tal, a gente não teve um discurso bom, não acho que a gente pode falar de um discurso bom, até porque o presidente Jair Bolsonaro editou e distorceu o conteúdo da fala do diretor-geral da OMS para fazer parecer que ele estava defendendo um discurso parecido com o que defende o Jair Bolsonaro no sentido de colocar as pessoas para trabalhar e minimizar a importância do isolamento, que é o motivo de atrito entre o presidente Jair Bolsonaro e os governadores dos estados. E não foi isso que disse o diretor-geral da OMS. Ele, inclusive, corrigiu depois, publicou 2 tweets, enfim, falando que o que ele quis dizer não era o que foi dito pelo presidente da República no pronunciamento. Bastaria olhar a fala dele inteira, na verdade, era só ver a edição e o que foi distorcido. O que diz o diretor da OMS é que a gente precisa se preocupar com as pessoas mais vulneráveis e com os trabalhadores, e aí na verdade, uma convocação para que os estados, os governos se preocupem com essas pessoas. E aqui eu quero chamar a atenção para uma outra coisa, vou fazer um link. O presidente Jair Bolsonaro tem adotado muito essa retórica de dizer que ele se preocupa com a população mais vulnerável, com os empregados e com os trabalhadores informais, por exemplo. E aí eu acho importante a gente sempre prestar atenção para não cair no discurso populista. Então a gente sempre precisa prestar atenção para ver se o discurso, se essa preocupação que ele revela no discurso é de fato uma preocupação que encontra um correspondente nas atitudes do presidente da República, então na sua atuação prática. Por que eu tô falando isso? Porque a gente viu ontem, por exemplo, que no Twitter subiu-se uma hashtag, né? As pessoas subiram uma hashtag paga logo, falando da renda básica emergencial. E aqui eu vou pedir para vocês, não falem de Corona Voucher, falem de renda básica emergencial. Então, o Congresso aprovou a renda básica emergencial, uma renda para as pessoas que varia de R$600 até R$1.200, para ajudar a população mais vulnerável nesse período de coronavírus. E aí estava todo mundo subindo a hashtag para que o governo sancionasse essa lei e editasse uma medida provisória para garantir o pagamento. Inclusive, o ministro Paulo Guedes chegou a falar que seria necessária uma PEC, aí outras autoridades públicas se manifestaram, como o ministro Gilmar Mendes ou o ministro Bruno Dantas do TCU, no Twitter mesmo, falando que não precisaria de uma PEC, então fazendo essa discussão jurídica nas redes sociais. E o presidente da República hoje sancionou a lei, mas as informações que a gente tem é que ele sancionou com vetos e, portanto, isso atrasa um pouco mais o trâmite, porque agora o Congresso vai ter que analisar se mantém os vetos ou se derruba os vetos. Então é importante a gente saber que essa iniciativa é do Congresso. Na verdade, o governo fala de uma medida de renda básica emergencial, mas essa medida surge com valor de R$200, depois o governo cogita mudar para R$300, e esse valor de R$600, que pode chegar até R$1.200, é uma conquista do Congresso Nacional. Inclusive, hoje o Senado Federal aprovou uma ampliação dessa renda básica emergencial para outros trabalhadores do setor informal, e isso agora tem que passar pela Câmara para depois ir para a sanção do presidente da República. Então, prestar atenção se o discurso tem correspondente na prática para não cair no discurso populista. E aqui eu dou um outro exemplo. O presidente Jair Bolsonaro fala muito dos trabalhadores, mas lembra daquela medida provisória que foi editada garantindo que os empregadores poderiam suspender os contratos de trabalho e os salários por até 4 meses? E aí também gerou uma revolta nas redes sociais e o próprio presidente Jair Bolsonaro voltou atrás, falando que ia revogar o artigo da medida provisória, o artigo 18, a medida provisória 927, se eu não me engano. E aí o Paulo Guedes falou que não era para constar na medida provisória, que tinha sido um engano, mas tinha já o Bruno Bianco, secretário especial, não me lembro agora o cargo dele, mas
mas que tinha gravado, funcionário do governo, da equipe econômica, que tinha gravado um vídeo falando da medida e falando que viria uma outra medida provisória garantindo o apoio para os trabalhadores, mas isso não estava na 927, e aí o presidente Jair Bolsonaro acabou voltando atrás. Então, vamos lá. A preocupação com a população mais vulnerável deve ser no sentido de garantir que o Estado consiga formar uma rede de apoio, inclusive com renda para essas pessoas. Então, por que demorar para sancionar a lei da renda básica emergencial? E aí, eu ainda não vi as justificativas dos vetos, mas vamos ver. Por que criar empecilhos para que o governo pague? Então, por que ficar falando que a gente precisa de instrumentos que outras autoridades estão dizendo que não são necessários para a gente poder garantir essa renda? Por que a equipe econômica demorou tanto para começar a apresentar propostas para que a gente possa lidar, para que a população possa lidar com essa epidemia de coronavírus? Não é verdade? Por que primeiro a equipe econômica apresentou uma proposta com um valor tão baixo e aí tem a conquista do Congresso Nacional de aumentar esse valor? Por que não se preocupar com os trabalhadores quando o governo está editando uma medida provisória que tem impacto na vida dos trabalhadores porque permite a suspensão do contrato de trabalho por 4 meses? E aí a notícia que a gente tem é que vem aí uma nova medida provisória permitindo redução de salários e não com uma complementação de salário por parte do governo. Veja, eu não acho que a gente não possa ter medidas para garantir a sobrevivência das empresas. A gente precisa, mas o governo precisa assumir o custo desses trabalhadores. E aí a gente precisa pensar como, e não só fazer uma previsão como, ao que parece, é o que está vindo, no sentido de garantir uma parcela do seguro-desemprego. Então a gente precisa de uma presença maior do Estado, e é nisso que tem falado vários economistas brasileiros já há algum tempo, e a nossa sensação é que o governo demora para agir e fica preocupado com os trabalhadores mais vulneráveis só no plano da retórica e não no plano da ação. Muita gente levantou já o fato de que essa mudança de tom do presidente Jair Bolsonaro poderia ter alguma relação com a declaração do Trump de que estaria revendo os voos vindos do Brasil. Ele é questionado sobre a postura do presidente da República, não fala especificamente sobre as medidas e nem sobre o discurso adotado pelo presidente Jair Bolsonaro, mas diz que eles estão vendo a situação de vários lugares e que ele poderia suspender os voos vindos do Brasil. Mas enfim, teve muita gente aí que ficou feliz com o discurso do presidente Jair Bolsonaro. Foi menos pior, devo dizer isso, mas não acho que foi bom. E a alegria durou pouco, né? Porque no dia seguinte a gente já acordou aí com uma fake news. Então, o presidente Jair Bolsonaro postou um vídeo falando de uma crise de desabastecimento em Minas Gerais, e aí depois ele foi desmentido e acabou apagando o tweet. As informações é de que ele foi desmentido, inclusive, pela própria ministra da Agricultura, Tereza Cristina, que num grupo da Frente Parlamentar Agropecuária postou fotos ali do centro de abastecimento, mostrando que a situação era diferente daquilo que estava sendo alegado pelo presidente Jair Bolsonaro no Twitter. Então, de novo, a gente fica com essa coisa da falta de unidade, dessas informações desencontradas, desse clima de instabilidade e insegurança, o que certamente não é bom para a gente lidar com o problema do coronavírus. Aqui eu quero propor uma outra reflexão também. Na coletiva do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, ele fala sobre umas máscaras que o Brasil tinha comprado da China e que não iriam chegar porque parece que outros países compraram essas máscaras também, então isso gerou um problema. A gente está falando da necessidade de união para enfrentar o coronavírus no plano interno, então dentro do Brasil, essa necessidade de que o presidente da República tenha um discurso que caminhe no mesmo sentido do discurso das áreas técnicas do governo, que ele consiga entrar num consenso com os governadores dos estados para que a epidemia seja enfrentada numa frente única. E isso é importante quando a gente fala de uma pandemia e que pela própria definição, então, está presente no mundo inteiro. É muito importante a gente começar a pensar sobre essa necessidade de medidas no âmbito global. Então, do mesmo jeito que a gente precisa de unidade internamente, não faz sentido, se a gente está tratando com um problema que atinge o mundo inteiro, pensar em medidas dentro dos estados nacionais, né? Então, o ideal seria que a gente começasse a discutir essa situação num plano mais amplo, numa perspectiva mais ampla, envolvendo o mundo inteiro. Hoje também é um dia muito importante para relembrar o passado, porque no dia 1º de abril de 1964, o golpe militar aqui no Brasil estava sendo finalizado. Depois disso, a gente ficou 21 anos num regime de ditadura militar. Então, tem um pessoal que gosta muito de relembrar o passado para falar dos governos imediatamente anteriores. Acho fundamental que a gente relembre o passado também, para a gente não cair na cilada
de achar que a gente pode abrir mão da democracia. O golpe militar, ele acontece depois de muitos anos de instabilidade política, de intensa polarização política no Brasil, e muita gente se pergunta, depois eu posso até postar uns livros de história, por que algumas outras tentativas de golpe não deram certo antes de 1964, e aí em 64 a coisa funcionou. E funcionou porque antes de 64 as instituições ainda não apoiavam essa ideia do golpe, e paulatinamente elas vão sendo seduzidas por essa ideia. E quando a gente perde as instituições fortes, que são os pilares do regime democrático, então quando a gente começa a admitir outro regime que não seja a democracia, a gente vai se fragilizando e corre o risco de viver sob uma ditadura. Muita gente, em 1964, achava que a intervenção das Forças Armadas seria uma coisa passageira, que ia durar pouquinho. Não acreditava que a gente ia viver numa ditadura por tanto tempo e, no fim das contas, foi o que aconteceu. Então a gente tem que estar sempre alerta e vigilante para não cair em nenhum conto da sereia. E aí, nesse sentido, foi positivo que o presidente Jair Bolsonaro, que é um entusiasta da ditadura militar, né, que enfim, já elogiou a ditadura em diversas oportunidades, inclusive personalidades da ditadura, o que é criticável, horrível, mas ontem no pronunciamento não fez nenhuma apologia ao período militar. A gente não pode dizer o mesmo do vice-presidente Hamilton Mourão, que fez uma postagem aí nas redes sociais falando do aniversário de uma intervenção, não vou saber que termo que ele usa exatamente, mas que teria tido lugar para conter a desordem, a subversão, tarará, numa postura, obviamente, de enaltecer o golpe de 64. Hamilton Mourão vem do Exército, enfim, não acho bom, mas pelo menos o presidente da República, Jair Bolsonaro, não fez a mesma apologia no seu pronunciamento. Acho que é isso, o vídeo já ficou mais longo do que eu pensava, tô com saudade de falar com vocês, vou tentar fazer mais. Beijo.